Minha família bancou o fracasso desse homem durante anos. E você ainda tem a coragem de aparecer aqui, aqui, ali. Tire a mão do bolso, pegue e vá embora. Você já me humilhou o suficiente. Senhoras e senhores, um homem sem dinheiro, sem dignidade e, aparentemente, sem vergonha nenhuma. Olhei para as notas espalhadas pelo mármore. Depois enfiei a mão no paletó para pegar o celular. Beatriz Falcão acabara de entregar a si mesma o pior dia da vida dela e, ainda assim, continuava atuando para a plateia. Ela tinha armado aquilo, chamado os funcionários andar por andar, organizado o público, escolhido o momento exato, porque queria testemunhas para uma humilhação que vinha planejando havia anos. Ela jogou dinheiro em alguém que acreditava não ter nada e disse exatamente o que pensava, em voz alta, na frente de todos. O que ela não conseguia ver era a maleta apoiada na minha perna. O que uma mulher perde quando destrói publicamente o homem que já é dono da empresa dela? Se você já viu alguém confundir o seu silêncio com fraqueza, fique comigo nessa história. Ela vai a lugares que Beatriz Falcão jamais imaginou. E se essa é a primeira vez que você chega até aqui, seja bem-vindo. Toda semana contamos histórias como essa, sobre dignidade, sobre paciência e sobre o que acontece quando a verdade finalmente encontra o seu momento. Inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Eu nem sempre fui o homem parado naquele saguão. Existia uma versão de mim que vivia havia 13 anos, mais jovem, mais convicto, certo de que, se você construísse algo real e trabalhasse sem parar, as pessoas ao seu redor acabariam enxergando isso. Essa versão de mim havia fundado, junto com 2 sócios em quem confiava completamente, uma empresa de software de logística. Tínhamos contratos, tínhamos ritmo, e então, certa manhã, cheguei ao escritório e descobri que os 2 sócios haviam assinado um acordo particular de venda com um concorrente 3 semanas antes. Não me disseram nada, não sobrou nada para dissolver. A empresa já tinha desaparecido. Perdi tudo o que havia construído numa única manhã, não por azar, por causa de pessoas em quem eu tinha escolhido confiar. A família de Débora cuidou para que eu nunca esquecesse disso. O empréstimo veio rápido, R$ 900 mil transferidos em uma semana. Aristides Falcão apresentou aquilo como um gesto de boa vontade, e na época, acreditei que era exatamente isso. Assinei os papéis. Paguei tudo, com juros, ao longo dos 4 anos seguintes, e guardei cada recibo, cada comprovante de transferência, cada confirmação bancária. Esse era um hábito que eu tinha desenvolvido depois que meus sócios me limparam. Guardava registros de tudo, arquivados separadamente, fora de qualquer sistema que eu não controlasse pessoalmente. Beatriz mantinha sua própria versão dos fatos. Na dela, o empréstimo nunca tinha sido pago. Na dela, o valor mudava conforme a plateia. Às vezes 900 mil, às vezes perto de 1,5 milhão, às vezes acompanhado de uma lista crescente de tudo mais que a família supostamente tinha fornecido ao longo dos anos. Ela trazia isso à tona em jantares de fim de ano, em reuniões da empresa, em momentos cuidadosamente escolhidos para cair diante do maior número possível de testemunhas. Ela nunca dizia aquilo para me magoar, explicava, se eu reclamasse. Estava apenas sendo honesta sobre a situação. Débora nunca a corrigia. Essa foi a parte que demorei mais para entender. Não foi a crueldade de Beatriz que me desgastou. Eu já tinha aprendido a enxergar isso claramente no primeiro ano. Foi o silêncio de Débora. Ela não era uma pessoa cruel, não era burra e não era indiferente ao que estava acontecendo. Mas tinha crescido numa casa onde Beatriz ditava os termos de cada conversa e, ao longo do caminho, aprendera que o custo de discordar da irmã era mais alto do que qualquer preço que estivesse disposta a pagar. Então ela ficava calada. Toda vez, em toda ocasião que importava. O que nenhum deles sabia era o que eu tinha feito com a década seguinte à falência. Não voltei para o software. Fui para o capital. Discretamente, com método, através de um fundo de investimento privado que registrei sob o nome Porto Coroa Capital. Não anunciei nada. Não me listei publicamente como fundador. Eu tinha aprendido o que acontecia quando as pessoas sabiam que você tinha algo que valia a pena tomar. E não tinha nenhum interesse em repetir essa lição. O Porto Coroa cresceu através de uma série de aquisições estratégicas em infraestrutura de logística,
O mesmo setor em que eu passara anos aprendendo por dentro. Quando a Falcão Meridional começou a mostrar sinais de dificuldade financeira, o Porto Coroa tinha os recursos e o posicionamento para agir. O Porto Coroa adquiriu 71% das ações em circulação da Falcão Meridional ao longo de 18 meses. Quando a aquisição foi concluída, eu era o proprietário controlador da empresa, em que minha esposa atuava como diretora de estratégia e a irmã dela funcionava como chefe de operações de fato. Eu tinha um plano para como seria a transição. Chegaria discretamente, concluiria os trâmites com o conselho e conduziria o anúncio de um jeito que desse a Débora tempo para processar o que tinha acontecido antes que qualquer outra pessoa soubesse. Eu queria proteger o casamento, se ainda houvesse como. Queria que ela recebesse a informação de mim, em particular, antes que o resto do mundo soubesse. Esse plano durou até eu atravessar a porta da frente. Agora deixe eu falar sobre Ricardo Antunes, porque ele importa mais do que parecia naquela manhã. Beatriz o tinha apresentado à Falcão Meridional 8 meses antes como consultor sênior de tecnologia. Ela mesma o recrutara pessoalmente. Descreveu-o, no comunicado geral, como uma contratação transformadora, alguém que iria modernizar a infraestrutura logística da empresa e prepará-la para a próxima década. O comunicado tinha 3 parágrafos e parecia escrito por alguém que queria que a sala inteira entendesse que o julgamento dela não devia ser questionado. O que a maioria dos funcionários sabia sobre Ricardo se limitava ao que Beatriz tinha contado. Ele era refinado, tecnicamente fluente e raramente aparecia em horário comercial normal. O que um número menor de pessoas tinha notado e comentava entre si daquele jeito específico e cauteloso com que funcionários comentam coisas que não têm certeza se é seguro comentar, era que Ricardo estava frequentemente no prédio bem depois da meia-noite. Luzes acesas no corredor dos servidores. Registros de crachá às 23 horas, à meia-noite, às 2 da manhã. Ninguém perguntava por quê. Ninguém tinha certeza de que queria saber. Osvaldo Prado tinha notado. Osvaldo era o homem que trabalhava na segurança da Falcão Meridional havia 23 anos. Estava perto da entrada quando cheguei naquela manhã, o mesmo posto que ocupava desde antes de Débora e eu nos casarmos. Ele acenou para mim quando entrei. Osvaldo era uma das poucas pessoas naquele prédio que sempre me tratava do mesmo jeito, não importava quem estivesse olhando. Ele tinha me falado sobre as visitas noturnas de Ricardo uma vez, cerca de 3 meses antes daquela manhã, naquele tom casual específico que as pessoas usam quando querem dizer algo sem que fique registrado o que disseram. Contou que o novo consultor mantinha horários estranhos e que o registro de acessos das instalações mostrava entradas repetidas na sala dos servidores que ninguém na portaria fora informado. Eu tinha guardado aquela informação com cuidado. A assistente de Beatriz me encontrou 10 passos dentro do saguão e disse que haveria um pequeno atraso antes da reunião do conselho. Pediu que eu esperasse no átrio principal. Deixei a maleta ao meu lado e olhei o relógio. Eu ainda não sabia que a assistente tinha passado os 15 minutos anteriores enviando um comunicado geral para todos os andares, informando que um pronunciamento importante sobre padrões éticos da empresa aconteceria no saguão principal em 5 minutos. Não sabia que os elevadores já estavam se enchendo de gente respondendo àquela mensagem. Quando Beatriz atravessou o saguão em minha direção, havia bem mais de 100 funcionários dispostos num arco solto atrás dela. Ricardo Antunes estava posicionado atrás dela, à direita, onde aparentemente já estava desde antes de eu chegar. Tinha a quietude vigilante de alguém esperando um momento específico numa sequência que já conhecia. Não estava ali por coincidência. Estava ali porque precisava ver como eu reagiria ao que estava prestes a acontecer. Beatriz montou a plateia primeiro, depois veio se apresentar. Já repassei o que ela disse muitas vezes desde aquela manhã, e o que fica comigo não são as palavras em si, mas o tempo. Ela sabia exatamente quantas pessoas estavam ouvindo. Tinha calculado a distância entre nós para que o que estava prestes a fazer fosse visível e audível para todas as pessoas ali presentes. Quando ela enfiou a mão no paletó e jogou o dinheiro, não foi um ato de raiva. Gente com raiva não pensa em geometria. Foi uma performance. O dinheiro caiu aos meus pés e se espalhou pelo mármore.
e a sala ficou muito quieta. Débora surgiu do lado esquerdo da multidão, uns 30 segundos depois de o dinheiro tocar o chão. Vi ela registrar o que estava acontecendo, e observei o cálculo que ela vinha fazendo a vida adulta inteira. Beatriz era a muralha. Tudo o mais ficava do outro lado dela. Débora foi até o lado da irmã e me disse para pegar o dinheiro e ir embora antes que eu piorasse ainda mais as coisas. Disse que eu já a tinha humilhado bastante. Parado ali, olhando para minha esposa escolher aquela posição naquele momento, senti algo que não esperava. Não raiva, não luto, algo mais quieto e mais definitivo. Aquele reconhecimento particular que chega quando você percebe que um padrão que vem desculpando há anos não vai mesmo mudar, e que você sabe disso há mais tempo do que estava disposto a admitir. Eu tinha construído o Porto Coroa em segredo, em parte porque queria a chance de ser valorizado por algo além do que possuía. Contei essa história para mim mesmo durante anos. Mas parado naquele saguão, entendi que a história tinha outra camada. Também tinha guardado o segredo porque, no fundo, sabia que, se Débora um dia descobrisse quem eu realmente era, eu teria de encarar claramente se alguma coisa daquilo alguma vez tinha sido sobre mim de fato. Ainda estava processando isso quando Osvaldo Prado deu um passo à frente. Não disse nada agressivo, simplesmente se posicionou entre mim e a multidão. Um gesto quieto e instintivo de um homem que passara 23 anos lendo ambientes para viver. Puxou uma mão levemente no meu ombro e disse, bem baixinho, que talvez fosse melhor irmos para o lado enquanto as coisas se resolviam. Beatriz se virou para olhar para ele. Senhor Prado, disse ela, você está demitido, com efeito imediato. Esvazie seu armário antes que a segurança precise fazer isso por você. Osvaldo não discutiu. Tirou a mão do meu ombro e alcançou o cordão pendurado no pescoço. Desafivelou o crachá e o segurou por um instante sem olhar para ele. Depois, o colocou sobre a bancada mais próxima e caminhou em direção ao corredor lateral que levava à área de funcionários. Não olhou para trás. E eu o vi ir. Existe uma versão dessa história em que mantenho o plano intacto, em que absorvo o que acabara de acontecer, pego a maleta e deixo a reunião do conselho seguir como programado. Eu já tinha virado situações piores do que aquela, mantendo a compostura e esperando o momento certo. Mas Beatriz tinha acabado de demitir um homem que trabalhara honestamente por 23 anos porque ele pusera a mão no meu ombro. Tinha feito isso na frente da empresa inteira. Tinha feito isso como demonstração. E ninguém naquele saguão diria uma palavra sobre isso, porque ninguém queria ser o próximo. Esse era o sistema que eu acabara de comprar. Era isso que estava comandando a empresa que agora era minha. Abaixei e peguei o telefone que tinha escorregado do bolso do paletó quando a maleta se deslocou. Me endireitei, olhei mais uma vez para o dinheiro no chão e tomei minha decisão. Liguei para o advogado principal do Porto Coroa Capital. Comece a reunião de transferência agora, eu disse. Saguão principal, quero toda a equipe do conselho aqui embaixo. Quero cada pessoa nesta sala presente. Ele perguntou se eu tinha certeza sobre o local. Disse que sim. Depois guardei o telefone no bolso e esperei. Beatriz ainda estava falando com a multidão. Explicava, num tom que sugeria que estava fazendo um favor a todos, que era isso que acontecia quando você deixava o tipo errado de pessoa entrar numa família. Apontava para mim com a autoridade confortável de alguém que nunca cogitou que uma sala pudesse não estar do lado dela. Ainda não tinha olhado para a maleta. Não sabia o que havia dentro dela. Não sabia que os documentos ali, uma vez assinados, fariam de mim a autoridade legal controladora de cada andar daquele prédio, de cada contrato com o nome Falcão Meridional, de cada decisão de emprego, incluindo a que ela acabara de tomar sobre Osvaldo Prado. Não sabia que os advogados e representantes do conselho que estavam prestes a sair do elevador executivo esperavam lá em cima havia 40 minutos. Tinha chamado 100 pessoas para assistir à vitória dela. Não fazia ideia de que tinha acabado de reunir suas próprias testemunhas. As portas do elevador se abriram e a sala mudou. Não aconteceu de forma dramática. Não houve anúncio, nem voz elevada, nem momento de entrada teatral. As portas simplesmente se abriram e 7 pessoas saíram. O advogado principal do Porto Coroa Capital,
2 representantes do banco adquirente, uma dupla de auditores independentes e 2 membros efetivos do Conselho da Falcão Meridional que faziam parte do processo de transição desde o início. Atravessaram o saguão numa única formação silenciosa e pararam a poucos passos à minha esquerda. O advogado, um homem ponderado chamado Otávio Serra, que representava o Porto Coroa desde o 3º ano de operação, olhou a sala uma vez e depois se dirigiu diretamente aos funcionários reunidos. Disse que o Porto Coroa Capital tinha concluído a aquisição de 71% das ações em circulação da Falcão Meridional Indústrias. Disse que a transação fora finalizada por canais legais apropriados ao longo dos 18 meses anteriores e que todos os registros regulatórios estavam em dia. Disse que o fundador do Porto Coroa Capital e a nova autoridade controladora da Falcão Meridional era Juliano Cruz. Disse meu nome do jeito que advogados dizem coisas que ensaiaram, com clareza, sem entonação, com aquele tipo específico de calma que sinaliza que não há nada a debater. O saguão ficou em silêncio da forma como grandes espaços ficam em silêncio quando algo muda de um jeito que não pode ser desfeito. Beatriz não se mexeu por vários segundos. Depois se virou para me olhar com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era raiva, não era vergonha, mas algo mais próximo de um erro de processamento. A situação diante dela não se encaixava em nenhuma categoria que ela tivesse preparado. Ela se recuperou mais rápido do que eu esperava. Disse à sala que aquilo era uma fraude. Disse que eu tinha usado fundos ilegais, documentação fabricada, manipulado um processo do qual eu não tinha legitimidade para participar. A voz dela estava firme, a postura não mudou, e, se você não a conhecesse, poderia acreditar que ela estava respondendo a uma preocupação legal genuína, e não construindo uma defesa em tempo real. Ricardo Antunes não tinha se mexido da posição atrás dela. Observava Otávio Serra com a atenção particular de um homem fazendo cálculos. Não abalado, não surpreso, apenas recalculando. Fosse o que fosse que ele esperava daquela manhã, aquela versão já estava contabilizada em algum planejamento dele. Aquela quietude me disse mais sobre ele do que qualquer coisa que tinha feito desde que chegara à Falcão Meridional 8 meses antes. Débora estava a uns 12 passos de mim. Olhou para os advogados, depois para mim, depois para os advogados de novo. Tinha ficado muito parada, do jeito que ficava parada quando precisava de tempo para entender algo que a irmã já tinha decidido por ela. Falei diretamente com os funcionários reunidos. Confirmei que as operações continuariam sem interrupção, que uma comunicação formal da empresa seria enviada dentro de 1 hora, e que eles estavam liberados para voltar aos seus andares. Depois disse a Beatriz e Débora que estava solicitando que ambas permanecessem no quadro de funcionários por 7 dias para apoiar a auditoria de transição. Não era um pedido. As duas entenderam isso claramente. Beatriz ouviu outra coisa também. Acreditou que eu precisava demais do conhecimento institucional dela para removê-la imediatamente. O leve relaxamento nos ombros dela me disse que já tinha reformulado a situação como um contratempo temporário que poderia reverter. Já estava planejando o próximo movimento antes de eu terminar de falar. A equipe de auditoria entrou na manhã seguinte. Eu usava a mesma firma para as revisões internas do Porto Coroa havia 6 anos, rigorosa, independente e constitucionalmente pouco impressionada com o jeito que as empresas preferiam se apresentar. Deram a eles acesso irrestrito aos sistemas financeiros da Falcão Meridional, comunicações internas e registros de subsidiárias que remontavam a 8 anos. O que encontraram nas primeiras 48 horas não era o que eu esperava quando iniciei a aquisição. A dificuldade financeira visível da Falcão Meridional, as margens em queda, os contratos envelhecidos, a estrutura de capital mal gerida, era real. Mas era um problema de superfície sobre algo consideravelmente maior. Quase 5,2 bilhões de reais em obrigações financeiras tinham sido roteados através de uma rede de empresas de fachada, nenhuma delas aparecendo nos registros oficiais da Falcão Meridional. As transações não eram desajeitadas. Tinham sido construídas por alguém que entendia o sistema o suficiente para saber exatamente quanto podia ser movimentado antes que a movimentação ficasse visível nos lugares errados.
Cada transação naquela rede trazia a assinatura eletrônica de Beatriz. Quando revisei os achados da auditoria naquela noite, a auditora líder me guiou pela cadeia com cuidado e sem opinar. No fim do percurso, disse que Beatriz tinha apresentado uma declaração escrita alegando que todas as transações haviam sido aprovadas por Aristides Falcão como acionista majoritário e que a documentação dessas aprovações existia nos registros pessoais dele. Se isso fosse verdade, se Aristides tivesse autorizado conscientemente a movimentação de 5,2 bilhões de reais através de entidades ocultas, a exposição legal se estenderia a ele pessoalmente, e a empresa que eu passara 18 meses adquirindo estava à beira de um colapso que Beatriz talvez estivesse arquitetando muito antes de o Porto Coroa entrar em cena. Fiquei com aquela informação por um longo tempo. O segundo achado bateu mais perto. A auditoria identificou 16 relatórios financeiros arquivados ao longo de um período de 4 anos que continham distorções materiais. Cada um desses relatórios trazia a assinatura de Débora ao lado da de Beatriz. As distorções não eram do tipo que um profissional financeiro treinado cometeria por acidente. Eram específicas, estruturais e consistentes. Alguém que entendia o que estava fazendo tinha decidido o que omitir, e Débora assinara cada documento sem objeção aparente. Eu não queria acreditar que ela soubesse, mas não podia mais agir como se a pergunta não existisse. A resposta mudava o que eu devia a ela. Também mudava o que o processo legal acabaria exigindo dela. Beatriz agiu no terceiro dia. Contatou 3 ex-membros do conselho que tinham sido removidos como parte da transição da aquisição e começou a organizar o que descreveu numa ligação interna gravada que a equipe de auditoria sinalizou como uma iniciativa de proteção aos acionistas. O enquadramento era que o Porto Coroa tinha executado uma aquisição hostil usando métodos que exigiam revisão jurídica independente e que o Conselho tinha a obrigação de proteger os funcionários e os interesses de longo prazo da empresa de um proprietário cujas intenções eram desconhecidas. Ela não estava errada quanto ao medo dos funcionários. Tinha cuidado disso. A gravação do saguão, editada para 45 segundos que começavam depois de o dinheiro já estar no chão e terminavam antes de o elevador de Otávio Serra chegar, estava circulando em 2 plataformas de notícias financeiras até quinta-feira de manhã. Naqueles 45 segundos, eu parecia um indivíduo não autorizado que tinha entrado num saguão corporativo, criado uma perturbação e sido interpelado pela alta gerência. Não havia contexto. Não havia indicação de que o dinheiro no chão tinha sido jogado pela mulher que se dirigia calmamente à sala. Os funcionários começaram a se organizar. 3 grandes parceiros de distribuição enviaram avisos formais, suspendendo atividades contratuais até esclarecimento da estrutura de propriedade. O banco responsável pela linha de crédito operacional principal da Falcão Meridional emitiu um aviso de que congelaria a linha de crédito se eu não demonstrasse controle de governança interna dentro de 10 dias úteis. Então Débora entrou com o processo. Contratou o advogado que Beatriz tinha recomendado, um advogado de família que representava os Falcão em disputas empresariais havia 11 anos e cuja relação profissional com Beatriz era anterior à relação dele com Débora em quase uma década. Ele tinha ligado para Débora horas depois do incidente no saguão, tratando a situação como uma crise pela qual ela precisava de ajuda imediata para navegar. Disse a ela que o Porto Coroa Capital podia ter sido constituído usando bens do casamento, o que significaria que a própria aquisição estava sujeita à divisão equitativa. Disse que agir rápido era a única forma de se proteger. Débora acreditou nele. Assinou a petição sem entender totalmente o que estava autorizando. Ela não agia por malícia. Agia pelo tipo de medo que faz as pessoas aceitarem a primeira mão estendida sem checar de quem é a mão. A petição pedia o divórcio e incluía uma moção para congelar minha participação no Porto Coroa Capital. Li a moção 2 vezes. Depois liguei para Otávio e perguntei se Débora entendia o que tinha protocolado. Ele disse que ela tinha assinado. Naquela noite, Beatriz enviou ao conselho um documento com o que parecia ser minha assinatura.
Uma carta de reconhecimento datada de 4 anos antes, na qual eu supostamente admitia que o empréstimo de R$ 900 mil continuava em aberto e renunciava a qualquer reivindicação legal sobre os ativos da Falcão Meridional. Era um documento limpo. A assinatura parecia autêntica. Não era minha assinatura, mas as confirmações originais de transferência e recibos bancários que eu tinha mantido, os que provavam que o empréstimo fora pago integralmente, tinham desaparecido do sistema financeiro interno da Falcão Meridional. Estavam presentes durante a due diligence pré-aquisição. Agora tinham sumido. A falha no sistema começou às 2h17 da madrugada, 4 dias antes da Assembleia de Emergência de Acionistas. Eu estava revisando documentos de auditoria quando meu telefone começou a receber alertas da plataforma de monitoramento de operações da Falcão Meridional. As atribuições de rota estavam falhando em toda a rede de distribuição do leste. Terminais de despacho ficavam offline em sequência. Às 3 horas da manhã, milhares de remessas ativas estavam efetivamente paralisadas, sem dados de roteamento, sem atribuição de motoristas, sem confirmações de entrega. Clientes começaram a ligar para a linha de emergência dentro de 1 hora. Às 6 horas, a exposição financeira das remessas atrasadas tinha ultrapassado R$ 130 milhões. Ao meio-dia, era consideravelmente maior. Beatriz emitiu um comunicado público às 10 horas em nome da facção de ex-conselheiros que tinha reunido. O comunicado dizia que o colapso operacional era resultado direto da transição apressada e incompetente do Porto Coroa Capital nos sistemas de gestão da Falcão Meridional. Pedia que o Conselho invocasse a cláusula de governança de emergência e suspendesse minha autoridade operacional até uma revisão independente. A sessão de emergência do Conselho foi convocada naquela tarde. Débora participou por videochamada. Confirmou que não tinha sido informada dos planos de aquisição do Porto Coroa durante o casamento, que tinha assinado documentos que agora acreditava terem sido apresentados de forma enganosa e que não acreditava que eu tivesse, no momento, capacidade operacional para gerir a empresa com responsabilidade. Estava composta. Parecia uma mulher que tinha chegado a uma conclusão ponderada. Parecia uma mulher dizendo coisas que outra pessoa tinha ajudado a preparar. O Conselho votou 7-4 para suspender minha autoridade operacional por 48 horas. Eu estava no corredor fora da sala do Conselho quando meu telefone tocou. Era a assistente pessoal de Aristides Falcão, ligando do hospital. Aristides tinha desmaiado em casa naquela noite, depois de ver o nome dele citado numa notificação regulatória que lhe fora encaminhada naquela tarde. Estava na unidade cardíaca, estável, mas sob observação. Antes de os paramédicos chegarem, ele tinha dito algo à assistente que ela anotou porque achou que podia ser importante. Ela leu para mim do papel. Ele tinha dito: Beatriz pegou meu selo, mas quem programou o sistema não era meu. Aquilo era o homem de Ricardo. Fiquei parado naquele corredor por um longo momento com o telefone no ouvido. Eu não tinha autoridade operacional. A rede de distribuição estava fora do ar. O homem que podia confirmar o que eu agora suspeitava estava numa unidade cardíaca. A mulher com quem eu tinha passado 13 anos construindo uma vida acabara de testemunhar contra mim diante do Conselho. E a pessoa que tinha construído o mecanismo que estava desmontando tudo ainda estava dentro do prédio, observando para ver o que eu faria a seguir. 48 horas. Era isso que eu tinha. Encontrei Osvaldo Prado no estacionamento, no nível B2. Estava sentado no carro com a porta aberta e uma caixa de papelão no banco do passageiro. 23 anos de pequenos acúmulos, uma caneca de café, uma fotografia emoldurada, uma camisa de uniforme sobressalente, ainda dobrada no plástico da lavanderia. Tinha as chaves na mão e não ia a lugar nenhum ainda. Estava apenas sentado com a quietude particular de uma pessoa que absorveu algo e ainda não decidiu o que fazer com isso. Disse a ele que sentia muito pelo que tinha acontecido. Ele disse que já tinha visto Beatriz demitir 3 pessoas nos últimos 2 anos por motivos que não tinham nada a ver com desempenho e que sempre imaginara que sua vez chegaria em algum momento. Não estava amargurado de um jeito que teria tornado a conversa mais fácil. Estava apenas lúcido e cansado, pronto para ir para casa. Então me contou sobre a câmera. 23 anos antes,
Depois de uma série de furtos noturnos que o equipamento de segurança oficial do prédio não tinha conseguido registrar, Osvaldo instalara uma unidade de gravação secundária no corredor de utilidades do saguão, um sistema autônomo com armazenamento local próprio. Sem conexão de rede, sem integração com a infraestrutura interna da Falcão Meridional. O disco operava num ciclo rotativo de sobrescrita de 90 dias, o que significava que as gravações mais antigas eram continuamente substituídas por novas. A qualquer momento, o disco continha os 14 meses mais recentes de gravação contínua. Não porque o sistema estivesse rodando havia 14 meses, mas porque era isso que o disco retinha antes de o material mais antigo ser sobrescrito. Ele tinha documentado a instalação num registro de manutenção e submetido ao gerente de instalações da época. O gerente tinha reconhecido o recebimento. Nada mais fora feito com aquela informação em mais de 2 décadas. O sistema vinha gravando toda a noite desde então, num corredor que quase ninguém se lembrava que existia, registrando eventos de acesso que nenhum registro oficial jamais refletiria. Osvaldo tirou do bolso do paletó uma pequena chave e a ergueu. A equipe técnica do Porto Coroa teve o disco em mãos dentro de 1 hora. Trabalharam a noite inteira num espaço alugado a 6 quarteirões do prédio da Falcão Meridional, analisando quadro a quadro cada instância de acesso fora do horário ao corredor dos servidores do saguão. Ricardo Antunes aparecia na gravação em 9 ocasiões distintas ao longo dos 4 meses anteriores. Cada visita seguia o mesmo padrão. Chegava depois das 23 horas, usava um cartão de acesso físico para entrar no corredor dos servidores, passava entre 20 e 40 minutos dentro e saía sem registrar no livro de acesso fora do horário. Em 2 ocasiões, carregava um equipamento que a analista técnica líder da equipe identificou como um dispositivo de ponte de acesso externo, o tipo específico usado para estabelecer uma conexão secreta com o núcleo operacional principal de um sistema, sem acionar os protocolos padrão de detecção de intrusão. O malware embutido na plataforma logística da Falcão Meridional não era improvisado. Tinha sido construído ao longo de múltiplas sessões por alguém com conhecimento profundo da arquitetura do sistema. Fora projetado para permanecer adormecido durante a operação normal e ativar numa data específica, a data da transferência de propriedade. Fora construído para falhar exatamente quando falhou, exatamente do jeito que falhou, de uma maneira que seria lida como incompetência operacional por quem quer que tivesse acabado de assumir o controle. A analista técnica me disse que tinha encontrado uma metodologia de construção semelhante numa consultoria de fraude de valores mobiliários 3 anos antes. O código tinha um padrão de assinatura. Ela podia documentá-lo, compará-lo e apresentá-lo num formato que se sustentaria num processo federal. Ricardo Antunes não era motivado principalmente por lealdade a Beatriz. Estava usando ela. Os dados de roteamento de clientes da Falcão Meridional, transportadoras, volumes, estruturas de preços, mapas de distribuição cobrindo 11 estados, valiam uma quantia significativa para o comprador certo. Ricardo vinha extraindo isso em segmentos compactados ao longo de 14 meses, roteando através da mesma infraestrutura de fachada que Beatriz tinha usado para a ocultação financeira. Beatriz tinha fornecido o acesso e a cobertura institucional. Ricardo tinha fornecido o mecanismo e a estratégia de saída. Se a Falcão Meridional entrasse em colapso catastrófico sob a nova propriedade, o roubo de dados seria enterrado sob a história maior de uma aquisição mal gerida. Beatriz levaria a queda visível. Ricardo teria desaparecido com tudo que valia a pena levar antes que alguém pensasse em olhar para ele. Beatriz acreditava que estava usando Ricardo para proteger sua posição. Não fazia ideia de que ele tinha usado a operação dela como canal de distribuição por 14 meses. Os registros de pagamento do empréstimo estavam no próprio arquivo fiscal do Porto Coroa, as cópias que eu tinha guardado quando o fundo apresentou sua documentação trimestral anos antes. Números de confirmação de transferência, carimbos bancários, o recibo de reconhecimento do administrador financeiro da Falcão Meridional na época do pagamento. Os originais no sistema da Falcão tinham sido apagados. Esses não. Estavam armazenados numa estrutura de arquivos que meu contador tinha estabelecido e que ninguém fora do Porto Coroa
jamais tinha acessado. O documento de assinatura forjada que Beatriz tinha submetido ao conselho foi para um perito grafotécnico que Otávio Serra contratou até às 7 horas da manhã. O achado preliminar do perito chegou em 4 horas. A assinatura tinha sido construída digitalmente a partir de uma digitalização da minha letra num documento imobiliário que eu tinha assinado no 2º ano do meu casamento, um documento que passara pelo departamento jurídico da Falcão Meridional para consignatura e aparentemente permanecera nos registros deles desde então. Eu tinha tudo o que precisava, com 11 horas de sobra. A questão de Débora eu não resolvi com documentação. Fui de carro ao hospital no fim da tarde. Ela estava na sala de espera fora da unidade cardíaca, sentada com um copo de café que não estava bebendo. Parecia alguém que tinha ficado acordada há muito tempo tomando decisões que ainda não tinham se resolvido em nada sólido. Sentei 2 cadeiras à distância e coloquei a pasta da auditoria na cadeira entre nós. Disse que não estava ali por causa da petição. Disse que entendia que ela estava com medo e que alguém em quem confiava tinha dito que aquele era o jeito certo de se proteger. Depois disse que o advogado que ela estava usando havia representado Beatriz em 4 casos legais distintos nos últimos 11 anos e que ela merecia saber disso antes de continuar confiando no conselho dele. Então abri a pasta na seção com os 16 relatórios financeiros que traziam a assinatura dela e a coloquei aberta onde ela pudesse ver. Disse que não tinha certeza do que ela sabia quando assinou aqueles documentos. Disse que essa distinção importava legalmente e importava para mim pessoalmente. O registro completo da auditoria mostrava Beatriz dirigindo as transações subjacentes. O papel de Débora, como os documentos refletiam, era de autorização, não de origem. Mas ela precisava entender o que tinha autorizado e precisava de um advogado que trabalhasse para ela, não para a irmã dela. Ela olhou os relatórios por um longo tempo. Virou várias páginas devagar, lendo coisas que tinha assinado anos antes com, eu podia ver claramente no rosto dela agora, menos compreensão do conteúdo do que acreditara ter na época. Disse que Beatriz sempre descrevera aqueles arquivos como documentação padrão de reestruturação. Disse que tinha feito perguntas 2 vezes e recebido respostas que pareciam completas. E não tinha perguntado uma 3ª vez porque aprendera, muito tempo atrás, que perguntar pela 3ª vez significava estar sendo difícil. Eu disse que acreditava nela. Ela ergueu os olhos quando eu disse isso, e o que quer que estivesse procurando na minha expressão, não encontrou nenhum argumento ali. Na manhã seguinte, ela encerrou a representação do advogado que Beatriz tinha recomendado. À tarde, já tinha contratado seu próprio advogado, alguém sem relação prévia com a família Falcão e sem nenhum interesse no resultado, além dos interesses de Débora. A moção para congelar minha participação no Porto Coroa foi retirada 3 dias depois. A Assembleia de Emergência de Acionistas foi convocada às 14 horas. Beatriz abriu com um discurso preparado. Chamou a aquisição do Porto Coroa de irregular do ponto de vista processual. Me chamou de despreparado, inexperiente em operações empresariais e deliberadamente enganoso tanto com o conselho quanto com minha própria esposa. Disse que o colapso operacional era prova do que acontecia quando engenharia financeira substituía liderança genuína. Pediu uma votação formal para me remover permanentemente do conselho e restaurar a gestão interina à estrutura antiga da Falcão Meridional. Falou por 11 minutos sem interrupção. Estava composta e precisa e claramente tinha ensaiado cada frase. Quando ela terminou, eu me levantei. Coloquei um conjunto de documentos diante de cada membro do conselho e expliquei o conteúdo. Não com pressa, não com urgência visível, apenas metodicamente, do jeito que se apresenta informação a pessoas que precisam de tempo para absorver o que estão vendo. As confirmações de transferência e carimbos bancários mostrando que o empréstimo de R$900 mil fora pago integralmente havia mais de 6 anos. O relatório do perito forense, confirmando que a assinatura na carta de reconhecimento submetida por Beatriz tinha sido construída digitalmente a partir de uma digitalização de um documento nos próprios arquivos jurídicos da Falcão Meridional. 14 meses de gravação da câmera secundária
mostrando Ricardo Antunes conduzindo 9 sessões de acesso fora do horário ao corredor principal dos servidores, 2 delas com equipamento de ponte externo. O relatório da analista técnica documentando a construção do malware, seu mecanismo de dormência, sua data de acionamento e a assinatura de autoria correspondendo ao trabalho anterior conhecido de Ricardo. Os registros financeiros mostrando dinheiro fluindo da rede de empresas de fachada para contas mantidas em conjunto por Beatriz e Ricardo Antunes. Um trecho parcial de uma ligação interna gravada, sinalizada pela equipe de auditoria na primeira semana, na qual Beatriz dizia a Ricardo que, se a revisão regulatória desandasse, o pai dela tinha assinado documentos suficientes ao longo dos anos para que a exposição pudesse ser redirecionada para ele, e que Juliano podia absorver o resto. Toquei 40 segundos do áudio. A sala ficou muito quieta depois que terminou. Beatriz se levantou e disse algo que não se completou numa frase inteira. Depois se moveu em direção à porta. Os 2 investigadores federais que esperavam no corredor desde 13h45 daquela tarde a interceptaram antes que alcançasse a maçaneta. Ricardo Antunes foi detido na entrada principal do prédio, simultaneamente, por uma segunda equipe. Ambos foram levados sob custódia sem incidentes significativos. Beatriz foi acusada de apropriação indevida, fraude documental, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e destruição criminosa de registros financeiros. Ricardo Antunes enfrentou acusações separadas, incluindo roubo de segredos comerciais e espionagem empresarial. A investigação sobre a venda de dados dele levaria mais 7 meses para se concluir e acabaria envolvendo 3 indivíduos adicionais na empresa compradora. Aristides Falcão foi formalmente inocentado de todas as acusações dentro de 2 semanas após a Assembleia de Acionistas. A revisão forense confirmou que seu selo e assinatura eletrônica tinham sido aplicados a documentos sem seu conhecimento ou autorização. Recebeu alta do hospital 4 dias após a internação. A primeira vez que o vi depois, ele se sentou diante de mim numa sala de reuniões e olhou para a mesa por um longo tempo antes de dizer que sentia muito pelo jeito que as coisas tinham acontecido na família dele e que sabia que isso não era suficiente. Disse a ele que era suficiente por enquanto e que podíamos resolver o resto depois. O sistema logístico foi totalmente restaurado dentro de 18 horas da prisão de Ricardo. Assim que a equipe técnica do Porto Coroa teve acesso irrestrito à arquitetura principal dos servidores, autorizei o pagamento, com recursos da reserva do Porto Coroa, para cobrir todas as obrigações de folha de pagamento atrasadas durante a paralisação. Nenhum funcionário deixou de receber o depósito por mais de 72 horas. Me comprometi publicamente a não haver corte em massa de pessoal durante o período de reestruturação. Oswaldo Prado recebeu uma oferta formal na semana seguinte. O cargo era diretor de ética e segurança interna, uma posição independente reportando diretamente ao conselho, operando fora de qualquer cadeia de gestão única, com a missão de identificar problemas antes que se tornassem catastróficos. Ele aceitou sem negociar os termos. Disse que tinha algumas ideias sobre a infraestrutura de câmeras do prédio que vinha querendo propor havia anos. Débora e eu assinamos os papéis do divórcio numa quinta-feira à tarde, na sala de reuniões de Otávio Serra, com nossos respectivos advogados presentes. Ela tinha retirado a moção sobre os ativos do Porto Coroa depois que o novo advogado dela revisou os registros do fundo e da empresa e confirmou que a capitalização inicial era anterior ao nosso casamento em quase 2 anos. Não havia nada a contestar. Ela não contestou. Quando os advogados saíram para tirar cópias, ficamos sentados na sala de reuniões sem nenhum motivo particular para preencher o silêncio. Ela disse que queria que eu soubesse que entendia o que tinha feito no saguão, não só o testemunho ao conselho, não só o advogado e a petição, mas o momento específico em que tinha ficado ao lado da irmã e me dissera para pegar o dinheiro e ir embora. Disse que vinha dizendo a si mesma, havia anos, que ficar calada era o mesmo que ser neutra, e que já sabia, fazia mais tempo do que queria admitir, que isso não era verdade. Eu disse que sabia que ela não era uma pessoa cruel.
Ela disse que isso tinha se mostrado insuficiente. Eu disse que concordava. Antes de ela ir embora, contei o que eu vinha carregando desde a manhã no saguão. Ela não tinha me perdido no dia em que descobriu que eu tinha dinheiro. Tinha me perdido no dia em que viu a irmã jogar dinheiro aos meus pés, na frente de 100 pessoas, e escolheu não dizer nada. Ela pegou sua cópia dos papéis e saiu. Eu não a vi ir. 6 meses depois da Assembleia de Acionistas, a Falcão Meridional registrou seu primeiro trimestre lucrativo desde a época em que Aristides ainda comandava as operações ativamente. Dezenas de milhares de empregos foram preservados. O balanço se estabilizou. Os contratos de clientes que tinham sido pausados durante a incerteza da propriedade foram, um a um, reativados. O Fundo de Assistência Financeira aos Funcionários foi criado no mês em que a nova estrutura de governança foi ratificada. A capitalização inicial veio de uma fonte específica, o valor exato do dinheiro que tinha sido jogado no chão do saguão naquela manhã, recolhido pelos serviços do prédio e depositado em meu nome depois que o átrio foi esvaziado. O estatuto fundador do fundo trazia uma condição escrita no primeiro parágrafo: não negociável. Nenhum repasse de assistência jamais viria acompanhado de exigência de reconhecimento público, obrigação de reembolso usada como mecanismo de controle ou qualquer comunicação desenhada para fazer o beneficiário se sentir em dívida com a organização. Na manhã do anúncio trimestral, peguei o elevador até o saguão e caminhei pelo átrio principal. Uma pequena placa tinha sido montada na parede leste, na altura dos olhos, numa moldura que não chamava atenção. O valor de uma pessoa não é determinado pelo seu título, seus bens ou seu nome. Passei pelo ponto no piso de mármore onde o dinheiro tinha caído. O saguão estava cheio de gente seguindo sua manhã, carregando cafés e celulares, o ritmo comum de um dia de trabalho. A maioria deles estivera ali na manhã em que tudo aconteceu. A maioria tinha ficado na borda externa daquela multidão, incerta, esperando para ver para que lado aquilo ia cair. Continuavam ali. Era isso que eu vinha tentando preservar, e tinha sido preservado. Entrei no elevador e me virei para encarar o átrio uma última vez, antes de as portas se fecharem. Dinheiro pode comprar uma empresa, cada contrato, cada ativo, cada sala e cada prédio. Mas o jeito como você trata a pessoa que não pode te ajudar em nada, isso é a única coisa que realmente diz a verdade sobre quem você é. As portas se fecharam. Fui trabalhar. Beatriz passou anos usando uma dívida para controlar um homem que nunca se deu ao trabalho de entender. Construiu seu poder sobre a suposição de que silêncio significava fraqueza e que a humilhação era uma arma segura. Estava errada nas duas contagens. O que Juliano nunca perdeu, através da falência, através dos anos sendo ignorado, através daquela manhã no saguão, foi a clareza para saber a diferença entre o que diziam que ele era e o que ele realmente era. Se essa história significou algo para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer mais histórias sobre dignidade resistindo a pessoas que confundem poder com caráter, inscreva-se. Estaremos aqui, no mesmo horário, na próxima semana.